Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Sandra Santos e hoje estou aqui para vos falar das doenças físicas. O que é que isto significa? Significa que quando o nosso emocional não está bem, não está em equilíbrio, derivado a algumas, pode ser também alguns padrões, algumas crenças, quando algo não está bem na nossa parte emocional, isso tende a refletir-se no nosso corpo físico, gerando algumas doenças físicas. Há pessoas que às vezes, há vários tipos de pessoas, mas inclusive duas em específico, ok? Que são aquelas pessoas que se automedicam ou constantemente vão à procura de ajuda médica, têm em casa montes de medicamentos, às vezes até sabem de cor e salteado e recomendam às outras pessoas porque acham que tudo se trata com medicação. Há outro tipo de pessoas. Essas pessoas já têm outro estado de consciência mais elevado. Elas percebem que alguma coisa não está bem no emocional e isso vai se refletir no corpo físico. Podem ter algumas doenças, mas elas percebem que se elas conseguem controlar a doença, controlando a parte emocional, controlando os sentimentos, controlando as emoções. E quando estas pessoas têm algum problema e alguma dor e não se sentem bem, elas recorrem não à medicação de produtos químicos, mas também recorrem a produtos naturais e procuram também algumas terapias no sentido para aliviar essas dores físicas. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Quantas vezes já não vos tem acontecido, com certeza, se alguém nos irritar, o que é que nos acontece? Vocês já pararam para pensar que quando nós nos irritamos, o que é que isso reflete no nosso corpo físico? Se aquela pessoa nos irritou ou nos disse alguma coisa que nós ficamos tristes ou com raiva ou desapontados, nós começamos, há muitas pessoas que ficam aceleradas, o nosso ritmo cardíaco começa a tal chamada fiquei com ansiedade ou fiquei com arritmias, né? Provoca-nos dores de cabeça, porque aquela irritação vai nos provocar uma dor de cabeça. E depois nós levamos quase o dia inteiro com aquela dor. Porquê? Porque nós estamos a remoer naquela situação. Então, se isto nos acontece, quando há alguma situação e aquilo despoltou aquela dor física, porque é que nós não podemos perceber que se realmente nós temos alguma doença, já não estou a falar de doenças que nós possamos trazer de vidas passadas, ok? Eu estou a falar numa pessoa que possa estar perfeitamente normal e que ao longo do tempo ela começou a desencadear. Sim, porque isto é todo um processo. Vocês não pensem que as doenças é assim de um dia para a noite, porque não, elas vão gradualmente, o nosso corpo vai dando sinais de que algo não está bem, não é para ir para ali, não é para ir por ali. É para tratares isso que tens para tratar, é para curares, é para libertares estes padrões, é para libertares esse sentimento. E quando nós continuamos a insistir naquilo, aquilo tende a crescer e muitas das vezes vai se tornar mesmo em algum tipo de doença. Então é assim, eu venho aqui também dar um bocadinho o meu testemunho para vocês perceberem que nós temos a capacidade de nos curarmos. Porque tudo faz parte da nossa mente, da nossa capacidade que nós temos em achar que se eu me consigo curar, eu vou me curar. Se eu continuar a achar na minha cabeça que eu não vou me curar, que isto é, sei lá, eu sei de pessoas que têm, por exemplo, um problemazinho cardíaco e já estão a pensar que vão ter um ataque cardíaco e que vão morrer daquilo, ou seja, já estão a amplificar algo que, no fundo, é simples.
Nós é que também muitas das vezes também criamos, lá está, como eu estava a dizer, nós estamos a criar esse problema, existe ali um pequeno problema, vamos saber porque é que aquele problema está a ser gerado, mas depois com os nossos pensamentos nós começamos a amplificar aquela situação. Eu vou-vos dar o meu exemplo para vocês perceberem. Este vídeo vai ser um bocadinho mais longo porque eu acho que é importante nós falarmos acerca disto, e depois os outros vídeos eu espero que sejam um bocadinho mais curtos porque nós vamos falar em algumas doenças e focarmos nas pessoas, o porquê é que aquelas pessoas atraem aquele tipo de doenças, ok? Há uns anos atrás foi diagnosticada uma doença. Na altura eu fiquei como a maioria das pessoas, porque eu não estava com um estado de consciência conforme tenho hoje, e eu, quando aquilo foi-me descoberto para mim, foi horrível. Eu fiquei num estado de vitimização e perguntei porquê, isto não é justo, eu não acho certo o que me está a acontecer, devo ter feito muito mal a Deus, ou devo ter feito muito mal numa outra vida. Portanto, eu fiquei muito nesta energia e as coisas foram piorando ao longo dos meses seguintes, até que um dia eu percebi que eu tinha que mudar a minha forma de pensamento, porque eu não era por eu estar a pensar daquela forma que eu iria melhorar, pelo contrário, eu estava-me a sentir cada vez mais debilitada e cada vez mais para baixo, sem forças, até que um dia eu decidi ir procurar ajuda. E quando eu decidi procurar ajuda, eu decidi procurar numa medicina alternativa, porque eu sou muito a favor de tudo o que é produtos naturais. Porque se nós recuarmos no tempo, lá há muitos anos para trás, não havia estes produtos químicos, era tudo feito com ervas e mesinhas caseiras, e ainda hoje eu lembro-me de algumas mesinhas caseiras que a minha avó me passou o conhecimento, e então eu resolvi procurar ajuda numa medicina mais natural. Realmente eu fiquei bastante melhor, porque eu arranjei uma pessoa de confiança que me disse que eu iria ficar melhor ao fim de X tempo, e foi verdade, eu fiz tudo direitinho, mas uma das coisas que foi muito importante, que me ajudou, não foi só a medicação. Eu quero que vocês percebam isto. Não é só a medicação que vai fazer algum milagre, porque eu posso tomar a medicação, seja químicos, seja produtos naturais, mas se eu continuar a achar que eu não vou ficar melhor e que eu vou morrer disto, pois a medicação não vai fazer nada. Vocês têm é que transformar a forma como vocês pensam. Isto é que é importante. E eu mudei a minha forma de pensamento. E uma das frases que eu utilizei e continuo a utilizar ainda hoje, porque eu tenho este problema e continuo a ter este problema, mas uma das frases que eu utilizo é: eu vou morrer com este problema, mas eu não vou morrer deste problema. Há uma grande diferença. Entendem? Porque eu já estou... eu na minha mente, eu sei que eu vou morrer com esta doença quando tiver que morrer, entendem? Mas eu não vou morrer disto. Há uma grande diferença. É importante que vocês se foquem nisto. Aos olhos clínicos, porque sim, porque nós infelizmente vivemos numa sociedade onde acham que é normal nós ficarmos doentes. O nosso estado normal não é de doença. Nós não temos que ter problemas de saúde. Nós não temos que andar constantemente a ser medicados. Nós temos é que mudar as nossas crenças, os nossos padrões, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Isto sim é que é importante. Porque aos olhos clínicos eu sou seguida por médicos e eles perguntam-me e ficam indignados como é que a minha doença não evoluiu ao longo destes últimos anos. Uma das coisas que os médicos me diziam sempre era que o meu intestino iria parar. Eles afirmavam, e ainda hoje afirmam, ok? Eles afirmavam que o seu intestino vai parar de funcionar. Se eu fosse uma pessoa
que ficasse a pensar naquilo, eu, se por acaso não fosse à casa de banho todos os dias, como felizmente eu vou, ok? Se eu não fosse à casa de banho todos os dias, o que é que me iria acontecer? Na minha mente, eu iria associar que eu não estou a ir à casa de banho hoje porque aquilo que o médico me disse que era suposto vir a acontecer, estava-me a acontecer. Quando isso acontece, que eu não vou à casa de banho, jamais eu penso nisso, olha, não vou hoje, eu vou amanhã. E se não for amanhã, vou depois. Eu não vou focar naquilo que o médico me disse, porque eles dizem que não entendem o porquê ao longo destes anos eu continuar a estar super estável, as coisas não terem piorado, porque, dizem eles, é normal as coisas piorarem, cada vez piorar mais, até que chegar a uma altura que, muito possivelmente, aos olhos clínicos, eu já estaria morta nesta altura. Portanto, eu estou a passar o meu testemunho, a partilhar aquilo que se está a passar comigo, para vocês perceberem que teve muito a ver com a forma. Claro que eu também faço indicação de produtos naturais, obviamente eu faço, mas eu quero que vocês percebam que eu tenho cuidado também com a alimentação, porque eu acho que é super importante, porque nós temos que nos cuidar, não é? Não é só, lá está, é haver um equilíbrio para tudo. Eu não posso só querer que a medicação faça milagres e depois eu não me foco em mim e na minha forma como eu tenho de pensar e de estar perante este problema, não é? E também tenho que ter consciência que a alimentação é super importante. Eu não vou ingerir montes de porcarias se eu sei que faz mal, não só a quem tem problemas de saúde, mas de uma forma geral. As gorduras fazem mal, a carne em excesso, principalmente a vermelha, faz mal. Há montes de coisas que fazem mal e então eu tenho esse cuidado com a alimentação. Eu tento manter o equilíbrio. Não quer dizer que eu, se me apetecer umas batatas fritas hoje, eu não possa comer 2 ou 3 ou 4 batatas fritas. Mas eu não me vou focar que, meu Deus, e se eu for comer isto eu vou ficar mesmo mal, porque senão nós vamos ficar mesmo mal, ok? Não vou alongar muito mais, eu só quis mesmo partilhar aqui um bocadinho com vocês este testemunho, porque para vocês perceberem que tudo tem a ver com com as nossas emoções e com o nosso mental. É super importante nós transformarmos isto e passarmos a ver as coisas de uma forma positiva, e acreditarmos que nós temos a capacidade de nos curarmos. E se nós formos buscar a cura também mais à natureza, mais à terra, eu acho que isso era super importante. Agora eu vou aqui algumas informações das quais eu venho-vos transmitir aqui. É tirado de um livro que eu depois vou-vos dizer qual é o nome, eu vou deixar na descrição do vídeo. É um livro super interessante, que eu acho que, se vocês tiverem interesse em depois de o adquirir e para vocês ficarem a verem as coisas de uma outra perspectiva, eu aconselharia vocês a comprarem-no. Eu tive o impulso de o comprar já há algum tempo, acho muito interessante, e então, para quem não vai comprar o livro, eu vou retirar aqui algumas informações desse livro para poder partilhar com vocês, está bem? Portanto, vamos falar sobre as faixas da doença. É muito importante que compreendam em que faixa as doenças se localizam. Todas as partes do nosso corpo são codificadas e tanto as nossas virtudes como as nossas doenças acontecem por faixas, conforme vamos ver já a seguir. A primeira é faixa da sobrevivência. Isto tem a ver com os chakras, ok? A primeira faixa da localização da doença está na região do períneo, local onde encontramos o primeiro chakra. É a faixa da sobrevivência. Sempre que tiver algum problema ligado à sobrevivência, é na região dos pés até ao cóccix que a doença vai surgir. Quando lhe faltarem as condições para ter uma boa estrutura de vida e viver sobre a terra de forma equilibrada, para se alimentar e ter um lugar onde morar, é esta a região que vai ficar desequilibrada e doente. Estas situações de carência material desencadeiam doenças na região dos ossos, dos quadris, da coluna, das pernas, dos pés, do ânus, dos rins e em tudo aquilo que nos dá sustentação para viver. A segunda faixa é a faixa dos relacionamentos.
A segunda faixa de manifestação da doença começa na região sexual, local onde está o segundo chakra. É o nível dos relacionamentos. Quando ocorrer desequilíbrio nos relacionamentos, sejam amorosos, com o pai, mãe, familiares, consigo mesma ou com qualquer outra pessoa, quando surgirem problemas de autoestima, ocorrerá algum desequilíbrio e manifestação da doença na região sacra, onde estão localizados os órgãos sexuais, o útero, os ovários, a bexiga, a próstata, o ventre e o umbigo. Terceira, faixa visceral. A terceira faixa da manifestação da doença começa na região do umbigo, local onde está o terceiro chakra. É o nível visceral. Quando ocorrerem desequilíbrios relacionados com o poder pessoal, manifestação do poder sobre a Terra, realização de metas e objetivos, vai acontecer algum desequilíbrio na região das vísceras, no estômago, estômago, intestino, baço, pâncreas ou fígado. Os sentimentos mais intensos como medo, paixão, mágoa, tristeza, raiva, arrependimento e fobia processam-se neste nível e os órgãos ali presentes serão afetados quando o poder pessoal não estiver bem resolvido e definido. Faixa cardíaca. A quarta faixa de manifestação da doença começa na região do peito, local onde está o quarto chakra. É o nível cardíaco. Quando passar por algum desafio no que diz respeito ao amor e à sabedoria, poderá ter doenças relacionadas com o coração. Por exemplo, as pessoas que não se sentem amadas o suficiente, que não sentem que o amor flui em direção a elas, é provável que venham a desenvolver cancro da mama. Já as pessoas que são muito possessivas em termos materiais podem vir a ter problemas cardíacos. Faixa laríngea. A quinta faixa da manifestação da doença começa na região da garganta, local onde está o quinto chakra. É a faixa laríngea, associada à garganta, à boca, ao nariz, aos ouvidos, às mãos e aos braços. Esta faixa tem conexão com o quinto chakra e com o poder da realização. Refere-se a tudo o que é vinculado às ideias, à comunicação, à expressão, à materialização de sonhos, à realização de objetos e metas. Se é calmo, introspectivo, não consegue dizer o que pensa nem colocar mãos à obra para realizar projetos, ou seja, se se encontra em processo de estagnação, a doença vai estabelecer-se nesta região. Pode afetar os ouvidos, a garganta, a respiração, causando renite, sinusite, otites, herpes, alergias respiratórias e outras doenças que se manifestam neste local. Faixa mental. A sexta faixa de manifestação da doença começa na região dos olhos, local onde está o sexto chakra e é a faixa mental. Nesta faixa temos o sexto chakra, que nos traz o conhecimento divino, ou seja, a conexão da mente com a grande mente universal ou a mente de Deus. As doenças que acontecem nesta região, que inclui os olhos, a zona das sobrancelhas, a testa e as têmporas, fazem uma associação direta aos problemas mentais, dores de cabeça, depressão, miopia e tumores no cérebro. Estas doenças ocorrem quando falta a conexão da nossa mente com a mente do Criador. Faixa casual. A sétima faixa da manifestação da doença começa na região do topo da cabeça, local onde está o sétimo chakra. É a faixa casual associada à espiritualidade. Nesta faixa estão concentradas as doenças relacionadas com a desorientação do relógio biológico e do sono, as doenças mentais graves como esquizofrenia, síndrome de pânico, depressão e tendência suicida, que são provenientes de uma desconexão total da energia espiritual. Quando uma pessoa está num estado de plenitude e conexão, cada chakra está no rumo da missão da alma. Caminha de forma equilibrada sobre a Terra, tem bons relacionamentos, exerce o poder com equilíbrio, desenvolve o amor com harmonia, comunica-se de maneira equilibrada. Consegue conectar a mente à mente de Deus e compreende todo este processo. Assim, podemos dizer que a pessoa está com as suas faixas em equilíbrio ou que caminha para o equilíbrio geral num processo de ascensão. Portanto, é super importante vocês manterem os chakras alinhados e perceberem um pouco mais de qual é a zona do chakra e se nós temos alguns problemas
em algum dos chakras, o que é que isso vai trazer de consequências para o nosso corpo físico quando um chakra está desequilibrado. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Vou trazer brevemente mais alguns vídeos de esclarecimento do que são as doenças e obrigada por assistirem e beijinhos, até breve, tchau, tchau.